eu defendo que ela pode ser usada até como as práticas para o design conversacional. Porque a linguagem simples, assim como eu enxergo o design conversacional, ela tem o foco na pessoa que vai consumir o texto, né? A linguagem simples, ela surge aí no contexto governamental para facilitar o acesso das pessoas às informações que a gente tem em textos governamentais, textos densos, informações ali truncadas, e aí a pessoa usuária que vai acessar aquilo às vezes não entende e isso inviabiliza o acesso a algum serviço. E eu acho que eu enxergo ali muita similaridade com os textos que a gente trabalha em chatbots das marcas, né? Às vezes você está lidando, principalmente no contexto financeiro, com informações que podem mudar a vida da pessoa, né? Completamente, assim, é um acesso a um crédito, é acesso a um recurso do governo. Então, a informação tem que estar clara para a pessoa que vai ler. Então, é escrever pensando na pessoa usuária. E você falou uma coisa muito interessante, que a linguagem simples é uma forma de pensar, né? Algo nesse sentido. E o grande nome da linguagem simples no Brasil, que é a Heloísa Fischer, ela fala que tem que ser um mindset, é uma forma de olhar as estruturas, pensar de uma forma simples no sentido de acessível para todas as pessoas que vão consumir aquele serviço, sabe? Então, eu acredito que é isso mesmo. A gente precisa ter esse olhar de que a gente está ali criando design de conversa, criando conversas que as pessoas precisam entender. Estamos começando mais um episódio do CXD NAI, um podcast dedicado a conversas com profissionais da área de design de experiência conversacional e inteligência artificial. Então, se você já conversou com algum Alexa, um chatbot em um site ou até mesmo no WhatsApp, você provavelmente conversou com algum projeto de alguma pessoa que vai estar aqui nesse podcast. Meu nome é Caio Calado, eu trabalho com design conversacional desde 2016 e eu também organizo uma comunidade independente na mesma área chamada Bots Brasil. Eu gosto muito desse mercado e nos últimos anos eu venho acompanhando o desenvolvimento, o crescimento e até mesmo a expansão desse mercado aqui no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai ter mais um episódio da nossa temporada dedicado aos elementos do design conversacional. Então, se você trabalha projetando ou escrevendo conversas, quer saber como criar arquiteturas de soluções para melhorar experiências de clientes ou até mesmo inovar através de experiências conversacionais, seja através de chatbots ou voicebots, essa temporada é para você. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre linguagem simples e como esse elemento se relaciona com o design conversacional. Inclusive, você que está ouvindo aí o episódio, está ouvindo a gente, conta pra gente aí nos comentários ou manda uma mensagem pra gente no LinkedIn, ou pra mim, ou pra a pessoa convidada que eu vou introduzir ela já já. Como é que você conceitua esse tema, né? Como é que você aplica no seu trabalho? Ou o que é que você acha, né? Que como a linguagem simples pode melhorar as experiências conversacionais do seu projeto. Então, vai comentando aí, vai mandando uma mensagem, e aí a gente vai conversando mais sobre esse assunto. Enquanto você está escrevendo aí a sua opinião e vai mandando pra gente o que é que você acha, eu vou introduzindo aqui a nossa pessoa convidada. Hoje eu estou muito feliz e tenho um grande prazer de apresentar vocês para ela. Eu estou falando da Priscila Mota. A Priscila, ela é designer conversacional, ela é doutora em linguística e professora, e atua com design, criação de conteúdo e curadoria de chatbot, de um chatbot no setor financeiro. Ela é entusiasta de linguagem simples e é fã de tecnologia. Priscila, muito bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade. Como é que você chega aí para nossa conversa hoje? Agradecer esse convite incrível, estou muito feliz de estar aqui. Chego muito animada, chego aí pronta para a gente conversar sobre esse tema tão que me empolga tanto, né? Que é a linguagem simples, e ainda mais juntando com design conversacional. Então, chego super animada. Sabe o que eu tava pensando aqui agora? A gente se conheceu e começou a conversar através de uma sala de conversa por áudio. Não até então, Clubhouse. Você lembra que a gente começou a trocar ideia por lá? Lembro. Eu acho que se não fosse o Clubhouse, eu nunca teria me aproximado dessas pessoas tão maravilhosas, assim, da comunidade. E foi realmente por lá que a gente começou a conversar. Pô, quem diria, hein? Que pela voz e cá estamos, trocando experiências. Sim. Bem, a primeira parte do nosso episódio, como a gente tem feito ao longo dessa temporada, é conversar um pouquinho sobre a vivência na área, né?
como é que cada pessoa atua, como é que tem sido a experiência de projetar experiências conversacionais, né? É bem engraçado quando a gente explica para as pessoas que a gente desenha conversas, né? Nossa. É, Você é doutora em linguística e hoje atua com design conversacional na área financeira, né? Como é que tem sido essa adaptação para você, né? Para trabalhar de literatura para design, né? Essa troca de mentalidade, eu diria. E eu acho, inclusive, que você é a primeira pessoa que eu estou conversando aqui que tem doutorado na área, né? Para falar mais sobre esse tema, né? Que Como é honra! que tem sido para você essa adaptação? Então, muito muito doido por quê? Porque durante todo o meu percurso acadêmico, né, que eu tinha foco na universidade, a partir do mestrado e do doutorado, eu trabalhei justamente com análise de conversas. Então, eu trabalhava com a parte da linguística, que tinha o foco, né, de fazer análise da conversação, para investigar alguns aspectos da linguagem, mas sempre focando em conversas reais. Então, grande parte do meu trabalho de pesquisa era ficar lá escutando as conversas, né? Algumas entrevistas, ou às vezes eu escutava programas de rádio, pensando que no programa de rádio as conversas seriam mais naturais do que num programa com roteiro, né? Tipo uma novela. E aí analisava aquilo. Então, sempre pensava que o âmbito da análise da conversa seria restrito ao meu mundo acadêmico, pensando ali, identificando as partes que compunham a conversa. E aí, não via, naquele período eu era professora de educação básica, e aí eu não via aplicabilidade, né, do que eu trabalhava na academia, pesquisando, e o que eu fazia em sala de aula com alunos do ensino fundamental. E aí, tudo bem. Aí corta para 2021, mais ou menos, 2020, na verdade, quando eu descubro que todo aquele conhecimento que eu acumulei dentro da academia, estudando conversa, como que as conversas se organizavam, né, os elementos constitutivos, existia um mercado de trabalho que acolhia tudo aquilo. Então, aí eu percebi que tinha uma aplicabilidade daqueles conceitos, daquele conhecimento no mercado de trabalho. E aí eu achei isso fantástico, né? Fazer essa transição do mundo teórico para o prático. E aí eu me encantei completamente pelo design conversacional, né? E para trabalhar com isso, né? Para trabalhar criando conversas. E aí percebi que todo aquele conhecimento que eu tinha acumulado não era inútil, porque depois do doutorado, se você não volta para o tema da tese, vai dando essa sensação de estudei, nadei e morri na praia, né? Como diz o ditado. E aí perceber que não, que existia uma aplicação prática no mercado de trabalho. Foi assim incrível. Então tem sido uma transição bem de mudança de mentalidade mesmo, mas aproveitando os conhecimentos anteriores, e tem sido ótimo. Tenho gostado muito do resultado dessa mudança da teoria para a prática. Quando você fala análise de conversas, você fala, tipo, ouvir o que é que as pessoas falam, é o discurso, é a forma do discurso, o que é que tem no discurso? Como é que é isso? Sim. No mestrado, eu trabalhei com uma teoria que chamava teoria de atos de fala, que é uma teoria que descreve, na verdade, né, é, aqueles rituais que são feitos pela palavra, que são, por exemplo, casamento, batismo, divórcio, né? Quando o padre fala que estão casados, é o ritual que se completa, né? A ação pela palavra. E aí eu trabalhava muito com isso. Então eu investigava, né, como é que as pessoas realizavam ordens e pedidos. Então a gente criava situações simuladas, gravava as pessoas reagindo, como elas faziam ordem, como faziam pedidos, para a gente entender como é que esses dois atos de fala são estruturados na língua portuguesa. Porque na época tinha muita literatura do inglês, e aí a gente queria entender como é que ele se constituía, né, no português do brasileiro. E aí a gente entendeu que ia muito além da estrutura sintática, né, da organização da frase, que o brasileiro faz pedido e não marca com por favor, por exemplo, né, que é a marcação do pedido. E aí você entende pelo tom de voz e a ordem também, a ordem disfarçada por alguns recursos linguísticos. Às vezes a pessoa dá uma ordem, põe um por favor, para dar uma disfarçada, mas pelo tom de voz você entende que é uma ordem.
Então, eu estudando isso. Então, fazer horas de gravação ali para entender os padrões. Mas era muito bom. Eu achava, me deixava muito feliz fazer aquele estudo. Só que é aquela sensação, né? Tá, tô estudando isso para entender como é que esses dois elementos se organizam e aí vou fazer o que com isso depois. Então, era essa sensação de não ter utilidade prática aquilo que eu estudava. Mas era isso, eu ficava analisando ali como é que as pessoas faziam ordens e pedidos para poder entender a organização estrutural, né, pragmática, sintática, internacional dessas estruturas aí. Pô, então você tá no lugar certo, uai. É bem legal essa questão do discurso, porque influencia bastante na forma como você escreve, produz, pensa na conversa, e acaba que você também pode traduzir isso pro contrário, né? Ao invés de a pessoa estar pedindo para um bot fazer uma coisa, o bot tá pedindo para a pessoa fazer outra coisa. E aí você vai Exatamente. traduzindo. E eu acho que talvez esse é o charme que eu encontrei no chatbots, né? Que eu trabalho com chatbot especificamente, não com voz, com nada com chat de voz. Chat de voz não, com bots de voz. E aí, eu acho que esse foi o que eu achei mais interessante, que é uma conversa, né, do chatbot com a pessoa, o ser humano e máquina, e que a máquina vai ali, né, o bot vai ali dando essas nuances da fala, da nossa comunicação entre humanos, vai fazendo pedido, vai dando instrução, acontecem ali atos de fala, a partir do momento que o bot fala, então me manda o seu CPF, porque com ele eu vou conseguir agilizar o seu atendimento. Então, ele está fazendo tudo que nós, seres humanos, fazemos na nossa comunicação, o bot ele está ali, né, nessa interação, fazendo também. E aí, como com esses conhecimentos da minha pesquisa, na hora de criar ali esses pedidos, essas interações, facilita bastante entender que marcadores, onde posicionar, o que usar, o que não usar. Claro que cada bot tem uma voz, né? Cada empresa tem a sua voz, a gente respeita isso. Mas saber ali o que constitui cada elemento dessa conversa facilita bastante o dia a dia de criar conversas. Hoje você está trabalhando com um designer convencional e como é que é você falar para as pessoas, olha, eu trabalho com isso, assim, como é que você introduz o seu papel? Então, é porque tem dois momentos, né? Tem dois momentos, não, dois públicos, por exemplo. Né? Tem quando eu vou explicar para pessoas que não fazem nenhuma ideia do que isso significa. E aí eu falo, não, eu trabalho com atendimento automatizado. Aí a pessoa começa a fazer tipo, fale mais sobre isso. Sabe quando você entra em contato com alguma empresa pelo WhatsApp? Então, que eu converso com um robô? Eu falei, exatamente. Aqueles robôs que não resolvem nada, ainda tem esse complemento que a gente tem que escutar. Eu falei, então, sim. Então, eu trabalho com isso, fazendo o lado do robô. Aí algumas pessoas falam, mas meu Deus, eu nem imaginava que alguém podia estar escrevendo aquilo. Eu falei, nunca tinha pensado, assim, é um momento de a pessoa fala, existe essa possibilidade, então é interessante. Aí eu conduzo nessa direção quando eu converso com alguém, por exemplo, o médico. Teve um médico que me perguntou uma vez, você trabalha com o quê? Aí eu falei, então, aí usei esse recurso, né, do WhatsApp. Embora o meu chatbot não esteja no WhatsApp, eu acho que é um exemplo prático de explicar. E aí tem quando você explica para alguém que tem alguma noção do que você faz, né? Porque mesmo dentro do mercado, cada empresa tem a sua prática específica, e às vezes quando eu falo, sou designer conversacional, para uma pessoa da área que trabalha em uma outra empresa, ela pode julgar que eu faço determinada tarefa que não é só o que eu faço hoje em dia. E aí já é mais fácil explicar, né? Não, sou designer conversacional, também trabalho com curadoria, e aí trabalho com as conversas, né? dos, dos bots com as pessoas. Então, é por aí. É bem legal porque, como você disse, cada empresa tem um jeito de trabalhar, assim, e é bem diverso, né? Talvez para uma empresa, uma pessoa designer convencional atua mais ali na curadoria. Para uma outra empresa, essa pessoa trabalha mais escrevendo conversas. Para outras empresas, a pessoa meio que faz tudo. E aí, para cada tipo de empresa, ou até mesmo negócio que ela tá, né?
ela meio que vai afunilando mais a participação e a criação, né, a participação, o escopo do papel como um todo. Hoje você atua em todas as frentes ou você atua mais em alguma delas, assim, específica? Hoje o time que eu trabalho atua nas duas frentes, né, no design e na curadoria. Então, somos designers conversacionais, esse é o nosso título, né? E dentro desse título, nós temos tanto a criação do fluxo quanto a curadoria. E também, né, não sei se seria um papel adicional, mas eu acho que faz parte do designer conversacional. A gente também atua na estratégia do produto, né? A gente está ali, auxilia o time de produto com um olhar de métricas do produto em si, não só da análise da que a curadoria talvez faça talvez quando a gente fala de curadoria, a gente está falando mais da análise da conversa, do calibramento, enfim, a Aprimoramento. causa, isso, do aprimoramento, né, da inteligência artificial. Então, não é só esse olhar que a gente também traz ali, identifica oportunidades de melhoria do produto como um todo, identificando a estratégia da empresa. Então, eu acredito que seja uma tríade o que a gente faz hoje, a questão estratégica, a questão da conversa, né, de criar a conversa em si, e também da curadoria. Então, acho que isso aí é o nosso dia a dia, as nossas atividades estão envolvidas nesses pontos aí, nessas tarefas. Já que a gente falou um pouquinho de curadoria, será que você conseguiria me ajudar a separar um pouquinho o escopo de um, o escopo de outro, e como é que os dois se juntam entre si? Isso é difícil, hein? Mas sim, Não, a gente pode acredito ir que conversando sobre, né? é, eu fico sempre me perguntando nisso, porque essa questão dessas várias nomenclaturas, né? É, às vezes eu tendo a pensar que o título designer conversacional já abarcaria esses pontos que eu mencionei: estratégia, criação de diálogo e curadoria. Por que eu penso isso? Porque eu acho que a curadoria é tão importante e ela nos auxilia tanto nos outros pontos que é difícil, às vezes, pensar que não exercer a curadoria, sabe? Porque acho que a curadoria ali você identifica não só oportunidades de melhoria do fluxo conversacional, você identifica problemas que a pessoa tem com o produto, não o produto chatbot, mas com o produto Com a financeiro, no empresa, o caso. relacionamento da empresa, né? Exatamente. Eu acho que o chatbot ele é um super termômetro de tudo que você imaginar dentro de um negócio. E por isso que eu não consigo pensar designer conversacional sem a curadoria. Mas eu sei que existem papéis separados no mercado e acho que também é um caminho super ok. Mas ajuda muito a curadoria, você tá ali analisando as conversas, onde eu acho que é muito rico, onde você aprende muito sobre o próprio negócio e sobre a pessoa usuária, então nem se fala, né? Então, eu acho que eu não consigo separar, mas entendo que já haver a necessidade de alguém focado nessa análise, indicando a melhoria contínua, né, dos pontos ali do fluxo, e também entendo a necessidade de ter alguém pensando só o texto, né, o texto a estrutura da conversa. Mas eu gosto de atuar olhando para os dois lados. E tem também essa parte do produto que você disse, porque tem um produto além do produto, né? Ou a marca além do contato ali, né? Porque às vezes a gente tem um chatbot que tá ali, tem os indicadores dele de negócio, né? Se, sei lá, se foi assertivo, se respondeu às perguntas, quantas pessoas falaram, por aí vai. Mas esses indicadores, de certa forma, impactam em outros indicadores de negócio da empresa, né? E aí é interessante fazer esse cruzamento entre esses dados. Eu fiquei E pensando quando aqui. fala de produto, eu fico pensando até também, por exemplo, sugestão para expandir a atuação do chatbot. Às vezes a gente tem um chatbot só de atendimento ao cliente, que você pode engajar também as pessoas. Tem um chatbot de disseminar a marca, por exemplo. Então, identificar essa oportunidade, levar para o time para ter essas conversas,
Aqui foi um exemplo bem singelo e ruim, inclusive, mas eu acho que o design conversacional também tem que ter esse olhar aí de falar, olha, acho que a gente podia expandir aqui o escopo do bot, tem oportunidade, e enfim, eu vejo que a estratégia do produto também indo nesse caminho. Eu ia perguntar justamente sobre isso, essa capacidade e a aplicação na expansão também. Eu acho que tem um papel importante, até porque, né, tem um amigo meu, o nome dele é Pietro, ele atua no Smartest, ele é um dos cofundadores. Eu lembro muito bem de a apresentação que ele fez, acho que uns 4, 5 anos atrás, o título era, né, Fala que eu te escuto. Quando você simplesmente pergunta para as pessoas o que é que elas querem ganhar no Natal, no Dia dos Pais, ou enfim, cria esses momentos, né, para criar perguntas. O chatbot é uma ferramenta muito útil para ouvir isso em escala, né? Porque as pessoas vão falar ali e você tem tecnologia, né, para poder não apenas escutar, mas também responder, né? Se for dentro do escopo do produto, dá para o bot ali fazer uma conversinha e converter a pessoa ou vender o produto. É bem legal. Não, exatamente. Imagina, a pessoa entra para reclamar que comprou um sapato, o sapato não serviu. Aí existe a pessoa chegou chateada, irritada no seu bot. Se você consegue mudar o humor dessa pessoa ali nesse atendimento, acolhendo, né? De repente você consegue até no bojo ali oferecer outro produto. Ah, você comprou esse? Então, ó, você tá com problema nesse produto, tal, que tal? Mas a gente tem outros, ó. De repente, isso bem amarradinho ali dentro do atendimento, você entra, sai, muda completamente a característica dessa pessoa. Ela entrou para uma reclamação e pode sair dali convertendo uma venda. Então, tem muito potencial para chatbot. Eu sou super entusiasta de chatbot. Nossa, aquele típico caso, você sai para comprar uma coisa, volta com a sacola cheia de coisa. E tudo com Sim, conversas. mas a É, conversa é o melhor, né? Conversando que a gente se entende, né? Então, acho é que verdade. também tem isso. O potencial do chat. Falando de chatbot apenas porque é o que está presente no meu dia a dia, mas aqui incluindo todos os tipos de bots. É, a interface por meio de conversa. E a conversa é o natural do ser humano, né? O ser humano nasce conversando praticamente, né? E acho que isso aí é um grande ponto das interfaces conversacionais de forma geral. Sim. Eu fiquei pensando aqui, todo mundo que tá vindo aqui, geralmente eu pergunto sobre uma definição, né? Como é que a pessoa define o design convencional ou como é que a gente pode é, trazer uma conceituação para esse papel ou para essa disciplina, né? Como é que você introduz assim, o design conversacional o que é para você? O designer conversacional é a pessoa profissional responsável pela estrutura das conversas entre humano e interfaces. E aí, só que, tá, parece claro, é que vai estruturar, mas só que nesse estruturar é que vem o grande lance dessa ideia de design conversacional, porque para você estruturar a conversa entre interfaces e pessoas, você precisa ter um grande conhecimento do conteúdo, um grande conhecimento das regras de negócio, porque sem regras de negócio você não faz conversa entre humano e interface. Você precisa olhar para as pessoas usuárias para você fazer um design centrado na pessoa. E então eu acho que o designer conversacional ele é a pessoa que estrutura, mas que tem ali grandes tarefas ali, grandes responsabilidades. Estruturar conversas entre pessoas e interfaces é uma grande responsabilidade e exige esses conhecimentos aí que vão de além do que se vê, né? Porque você vai ver o texto, porque a interface conversacional é baseada no texto quando é o chatbot, né? E aí você olhando aquilo, é a pessoa que vai fazer esse textinho, mas fazer esse textinho, digamos assim, envolve muita coisa. Eu não sei se eu respondi, Não, né? é uma excelente resposta. Essa parte do texto, aí eu vou falar de uma outra pessoa também, essas duas pessoas, quem sabe a gente convida para o futuro. Eu lembro muito bem, foi uma apresentação, o nome dele é um nome composto tipo o meu é Caio Calado, que sugere, um nome que sugere ação, né? No dele é Adriano Pequeno, mas ele é do meu tamanho quase. É,
Teve uma apresentação do Adriano na Conferência do Bots Brasil do ano 2022. E aí, na descrição da apresentação dele, foi bem interessante que ele fala que, independente do meio, se o texto é falado ou escrito, o texto ainda se faz presente na interface conversacional. Porque o que vai mudar é mais o meio, né? Então, você falou bem. Se é um chatbot, provavelmente vai ser um texto, um conteúdo ali da interface. Mas se é falado, ainda assim, o artefato texto ainda existe, porque ele vai ser ou lido pela máquina, tem uma tecnologia que faz isso, né? Também tem estratégias de construção desse conteúdo para que ele crie a entonação, né, que o conteúdo merece, como também pode ser um texto lido por um ser humano. E aí esse texto também pode ser construído com orientações, com entonações, com vários outros elementos, né, que podem compor o discurso. Então o texto Não, em si ele ainda se faz presente em tudo. sim, o texto ele é o coração, digamos assim, da interface conversacional. E aí, você falou uma coisa bem interessante, o texto, né, das estratégias da reprodução desse texto nos meios diferentes, mas não é só a reprodução. A produção do texto, ela precisa ser diferente. Quando você pensa no canal voz, né, que ela vai ser ali um texto para voz e um texto para ser lido dentro de um chatbot, porque a memória de processamento, não lembro se é esse termo, mas enfim, porque você processa, enfim, processamos os textos de formas diferentes, quando ele é escrito ou quando ele é falado. Então, parece, não, vou fazer um texto que vai ser o mesmo do chatbot para o voicebot. Não, não. Então, são questões diferentes ali que a gente precisa lidar dentro desse chapéu, né, do designer conversacional. Então, veja aí como não é só um textinho, tem essa frase também dentro do mundo do X-Writing, que não é só um textinho mesmo, tem muita coisa atrás desse textinho. É. O melhor exemplo para essa situação, eu penso muito no carrinho de compra, né? A nossa capacidade de lembrar coisas, ela é muito limitada, assim. No caso, na interação de voz, né? Você tá ali, você vai ligar para um Aura, por exemplo. Quando tá fala a quarta opção, digite 4 para tal contato, digite 5 para tal coisa, digite 6. Nem sempre as pessoas se lembram assim de todos, ou a galera fica na angústia já esperando acabar. Qual é a última opção? Aí depois, eita, qual é mesmo que ele falou? É, E é bem diferente, né? Quando esse texto é lido por voz, porque a gente escuta e tem que processar essa informação. Mas quando é numa interface tela, a gente tem o apoio visual, né? Digamos assim, o dado ele ganha outra dimensão. Sim. E aí a dinâmica é diferente, eu diria. Não, e aí até a recuperação dessa memória, se você não lembra o que falou na última mensagem ali no WhatsApp, você rola a tela e lê, e tá tudo certo, você consegue, sua memória tá ótima novamente. Agora, quando você tá escutando, perdeu, perdeu. Então, não tem jeito. Sim. Então, não dá para fazer textão para ser usado no voice bot, né? É preciso fazer frases mais curtas, direcionamentos mais assertivos, mais direcionados, digamos, direcionamentos direcionados, né? E para ajudar a pessoa, né, que está usando ali a sua interface. Eu ia fazer só um comentário meio aleatório, mas tem também o cuidado do conteúdo em si sugerir a ação. Por exemplo, se eu for falar assim, a gente vai comprar um carro. Não, um carro não, é muita, muita coisa, mas quando a gente gera um comando que nem a gente escrever, né? Terminar uma frase com um ponto final e terminar uma frase com interrogação. A gente já tá entendendo ali que é uma pergunta. Mas às vezes, na entonação da gente, a gente consegue entender se a pessoa parou o discurso, se ela tá perguntando ou se ela tá ordenando alguma coisa. Eu só não consegui pensar aqui no exemplo muito rápido aqui. Mas é bem interessante pensar no conteúdo para que ele, digamos assim, ele termine sugerindo a ação, ou ele termine indicando que a ação acabou. E aí essa estruturação, tanto da parte de conteúdo, como também da interação em si, como ela vai acontecer, ela se passa pelas mãos, né, ou pelos dedos de uma pessoa designer convencional. Sim, Bem e legal. essa parte que você mencionou aí da gente indicar que acabou
são os turnos de fala, né? A gente precisa passar o turno para alguém. Quando a gente termina, a gente está aqui conversando, você tem estratégias de jogar a bolinha para mim, para eu explicar alguma coisa. A mesma coisa eu, quando encerrei a minha fala, você percebe pelo tom de voz, enfim. Tem outros, na conversa, né? A gente tem outros recursos que não apenas o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando, no caso, né? Que eu não estou escrevendo no momento. Mas no chatbot, você não tem o recurso visual, você não está vendo, você não tem esse apelo da entonação, não tem nada. Então a gente tem que passar o turno, né, de uma forma bem clara. Né? Então é sugerir ação mesmo. Eu trabalhava num chatbot que não tinha em muitas mensagens essa passada de turno, né? E agora, o que você quer fazer? O que você quer fazer? Você quer falar com a atendente? Você quer encerrar a conversa? Quer perguntar outra coisa? Assim que a passagem de turno é isso, é perguntar algo para a pessoa usuária para ela interagir novamente. E aí você dava a informação e aí você vê que muitas interações acabava. Ou então a pessoa ia perguntar assim, e retomava o assunto primeiro, porque a pessoa não entendia que ela devia escrever ali uma mensagem, sabe? Aí a conversa acabava. E aí você não está passando o turno, você não está sugerindo uma ação. E eu acho que isso, quando a gente está falando de chatbot, para tornar. Fala-se muito em humanizar, né, os chatbots. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode trabalhar, né? Passar o turno de uma forma mais evidente para a pessoa usuária, porque às vezes ela pode não entender que precisa agir ali para a interação continuar e dar um ruído ali na comunicação entre a marca e a pessoa usuária falar, pô, o atendimento não me satisfez. Então é interessante pensar que é uma questão do texto que vai mexer aí, às vezes, no ponteiro de satisfação do cliente no contato com a marca. Eu fiquei pensando aqui, tem o livro da. Poxa, agora me pega se é o da Kathy Pearl, que eu tenho ele aqui atrás, que é o do papagaio na frente, ou do Amin Shervat, mas eu acho que é o da Kathy Pearl. Que ela fala que existem também alguns marcadores, né, que a gente pode adotar na nossa fala, né, ou também no conteúdo. Alguns deles são para confirmar, né, para a gente indicar que a gente entendeu alguma coisa. Essa confirmação ela pode ser uma confirmação explícita, como ela também pode ser uma confirmação implícita, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu estou falando com a Alexa aqui em casa. Fala, Alexa, cria o lembrete, pagar a conta do YouTube, por exemplo. A Alexa ela pode responder de forma implícita, né? Tipo, ok, vou lembrar, vou criar o lembrete, pagar a conta. E é isso. Eu estou subentendendo que ela entendeu, porque ela está dizendo que entendeu, mas de uma forma implícita. Como também pode ser uma confirmação explícita, né? Tipo, a Alexa pode me perguntar de volta: você quer criar um lembrete, pagar a conta do YouTube para qual dia? Ou algo do tipo. E aí tem várias outras estratégias, né? Criação de marcadores ou tipos de conteúdos para ajudar a gente a ajudar a pessoa a saber onde ela tá, para ela saber se ela fez alguma coisa certa, se ela fez alguma coisa errada, e por aí vai. Sim, a gente usa muito, por exemplo, Daqui a pouco eu me empolguei aqui, eu fui falando e falando. Não, mas é isso mesmo. Mas você ainda falou uma estratégia bem refinada, com o exemplo da Alexa, porque quando a gente está conversando informalmente, principalmente, você pode ver o tanto de marcadores que a gente usa para pedir confirmação, né? É um deles que a gente É, sabe um marcador que eu sempre me perco? É o daí. Daí, aí, quando eu vou pro sul, a galera usa muito daí, aí eu fico daí aonde? Tipo, e aí? Daí, Isso é muito. Tem os marcadores que são muito específicos de. Assim, não são. Pausa, não era isso que eu queria falar. Tem marcadores que eles são muito regionalizados. Então, eu gosto de pensar no nu. Nu em Minas vai ter, sei lá, um significado. Nu e no Rio vai ter. E pode dar polaridade positiva para negativa dependendo do lugar que você tá. Então, daí tá nessa esfera aí. E ainda tem esse fator para a gente pensar quando vai criar uma conversa para uma interface, né? Né?
que Né? é pensar que os marcadores eles não são consenso para todo mundo do Brasil, porque o Brasil é muito amplo e tem os regionalismos. Então, também precisamos considerar esse ponto quando a gente vai fazer a conversa. E esses Sim. dias eu peguei um problema com opa, porque para mim, opa, ele tem um tom mais positivo. Então, falar, opa! Mas para outras pessoas entendiam opa como algo negativo, de opa, teve um problema. Então, aí um opa pode ter No caso, eu significado sou essa diferente pessoa também. aí. Do negativo, opa! Quando alguém fala opa, eu penso assim. Um outro que E eu eu sou do tive. tipo, opa, que beleza! Um que eu tenho. Eu já me acostumei mais, mas no início eu achava um pouco estranho é o ei. Em BH, em Belo Horizonte, geralmente o pessoal fala oi, olá, a forma de cumprimentar, né? Ei. Ei, Caio, beleza? E eu, vindo de Pernambuco, geralmente a gente fala oi, e aí? Beleza? Mas o ei é novo, assim. Era novo, né, pra mim, mas agora eu já tô mais habituado. É bem legal, o Brasil é gigantesco, né? Tem várias regionalidades, é bem massa. Não, isso é riquíssimo. E aí a gente está pensando só nesses pequenos, nesse marcadorzinho. Imagina se a gente for pensar da conversa como um todo. Tem muita coisa para a gente pensar aí por conta desse tamanhão que o Brasil é. Toda vez que eu penso nisso, eu lembro uma vez que eu tava assistindo a prestação de uma empresa X, e aí dizendo que ela tinha uma plataforma de processamento de linguagem natural completamente contextualizada e regionalizada para o Brasil. Aí ele foi dar um exemplo do pronto para o Nordeste. Ah, então, no Nordeste a galera fala que pronto é o mesmo que sim. Aí eu olhei assim pra ele, quê? Como assim, pô? Tipo, pronto ser igual a sim? Na verdade, pronto pode ser usado como uma interjeição, assim, de suspeita. Pronto! Era o que É, faltava. pois é, pronto. Agora deu. E pronto nem sempre é sim. Sim, podemos usar pronto como uma forma de confirmar. Pronto, agora a gente vai sair, mas nem sempre quer dizer isso. Nem o oxente. O oxente pode ter vários significados. Enfim, aí a gente vai abrir aqui os causos de gírias e regionalismos. Talvez o episódio vai ser sobre isso. Tá mudando. Não, já mudamos o nome, não, tô brincando. Na verdade, a gente vai focar agora mais no foco central, né? No tema principal do episódio, que é justamente linguagem simples, né? A gente tá falando muito aqui de texto, de conteúdo, de estrutura, né? De marcadores, de formas de lidar com a construção do diálogo, mas também de produzir o conteúdo. E para quem tá ouvindo a gente, quando eu fui preparar, né, esse episódio, eu perguntei para Priscila qual seria o tema que ela gostaria de falar, ou seria o tema legal para a gente discutir e compartilhar mais como um dos elementos do design conversacional, né? E ela indicou linguagem simples. É, e aí, eu acho que esse é um assunto muito interessante, porque ele tem impacto direto na forma como a gente produz o conteúdo, né? Pode estruturar as conversas, que é justamente o texto, né? E a linguagem simples, ele vai muito além do conteúdo em si, né? Ele pode ser uma técnica, uma estruturação, uma forma de pensar que muda radicalmente, diria assim, a forma das pessoas acessarem a informação. Aí, posso até deixar para a Pri introduzir mais esse tema. Mas antes da gente seguir adiante, pessoal, eu queria até convidar vocês que estão ouvindo a gente a seguir aqui o projeto, mandar uma mensagem para Priscila no LinkedIn, seguir ela, falar que chegou através aqui do podcast. E também convidar vocês a aprenderem mais, a conhecerem mais o projeto como um todo. Tem vários outros conteúdos, vários outros temas que a gente falou aqui. Já teve storytelling de dados, já teve inteligência artificial, curadoria, já teve multimodalidade, quase que não sai. Já teve o próprio design conversacional. A gente hoje está falando da linguagem simples. Vai ter um tema que eu acho que é o próximo que vai sair, que é sobre psicologia da comunicação. Então, assim, tem vários outros elementos que são bem interessantes em a gente ir aprendendo mais, né? Como profissionais que desenham essas conversas. E aí, Pri, eu queria, antes da gente chegar nos detalhes, explicar o que é, eu queria saber por que linguagem simples pode ser, né? Ele é, na verdade, um elemento-chave do design conversacional. Como é que você conceitua ele? Eu defendo que ela
pode ser usado até como boas práticas para o design conversacional. Porque a linguagem simples, assim como eu enxergo o design conversacional, ela tem o foco na pessoa que vai consumir o texto, né? A linguagem simples, ela surge aí no contexto governamental para facilitar o acesso das pessoas às informações que a gente tem em textos governamentais, textos densos, informações ali truncadas, e aí a pessoa usuária que vai acessar aquilo, às vezes não entende e isso inviabiliza o acesso a algum serviço. E eu acho que eu enxergo ali muita similaridade com os textos que a gente trabalha em chatbots das marcas, né? Às vezes você está lidando, principalmente no contexto financeiro, com informações que podem mudar a vida da pessoa, né? Completamente, assim, é um acesso a um crédito, é acesso a um recurso do governo. Então, a informação tem que estar clara para a pessoa que vai ler. Então, é escrever pensando na pessoa usuária. E você falou uma coisa muito interessante, que a linguagem simples é uma forma de pensar, né? Algo nesse sentido. E o grande nome da linguagem simples no Brasil, que é a Luisa Fischer, ela fala que tem que ser um mindset, é uma forma de olhar as estruturas, pensar de uma forma simples no sentido de acessível para todas as pessoas que vão consumir aquele serviço, sabe? Então, acredito que é isso mesmo. A gente precisa ter esse olhar de que a gente está ali criando design de conversa, criando conversas que as pessoas precisam entender. E principalmente no contexto que a gente vive no Brasil, contexto educacional, que a gente não tem um número tão significativo assim, de pessoas com acesso a ensino superior, enfim, a gente tem que entender a realidade do país, que é onde nós atuamos ali escrevendo texto. A gente está produzindo conversas para grande quantidade de pessoas de diversos níveis culturais. E se a gente escreve de uma forma mais técnica, digamos assim, com termos técnicos, textos longos, a gente está negando o acesso à informação a uma quantidade enorme de pessoas que não tem leitura, que não lê no seu dia a dia, que ler é uma questão de exceção, digamos assim. E a gente precisa simplificar o acesso, não é nem simplificar, é viabilizar o acesso dessas pessoas que não têm a leitura como um ponto ali tão fácil na vida, tão frequente na vida delas. Elas precisam ler aquela informação pensando num chatbot, entender e tomar uma ação a partir daquilo. Então, por isso que eu acredito que a linguagem simples, ela precisa estar ali sendo parte do dia a dia da pessoa designer conversacional, quando ela vai ali pensar nas conversas que ela está criando. Eu ia perguntar sobre técnicas e formas de aplicar a linguagem simples. Tem alguma técnica ou abordagem para traduzir Sim, isso para os textos? sim. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, que aí sempre vou falar o nome da Heloísa Fischer, porque é a pessoa que implementou a linguagem simples aqui no Brasil. Não é um movimento só do Brasil, ele é internacional. E aqui no capítulo brasileiro ela é uma grande referência, a Heloísa Fischer. E ela ela tem um curso que ensina várias diretrizes, que são várias técnicas para aprender. E eu gosto muito de algumas como frases curtas, escrever com frases curtas, escrever não usando termos técnicos, né? Porque os termos técnicos, principalmente do mercado financeiro, podem viabilizar completamente o acesso à informação. A pessoa pode não entender o que é ali, algum termo específico. E aí acaba que a consequência é bem prejuízo para o negócio, porque imagina se a estratégia de uma empresa financeira é aumentar a quantidade de pessoas que fazem investimento. E aí, na hora de explicar o que é o investimento, ela só usar termos técnicos. A pessoa vai falar, meu Deus, não vou fazer isso daqui. Não entendi. Então, pode não converter tanto, porque as pessoas não estão entendendo o que elas precisam fazer. Então, não usar termos técnicos, eu acho que é uma das melhores técnicas que existem aí, né, dentro da linguagem simples. A gente pode também
escrever em ordem direta, né? Que é aí lembranças das aulas de português, que é sujeito, verbo e complemento do verbo. Então, bom, escrever na ordem direta é uma das técnicas, né? E o que é escrever em ordem direta? Colocar quem realiza a ação primeiro, o verbo e o complemento. Então, por exemplo, João comprou um carro. Então, o sujeito João, o verbo comprar, e o que ele comprou, né? O complemento desse verbo, no caso, o objeto direto, um carro. Então, é essa a ideia, né? Da gente fazer essa estrutura direta. E aí faz com que seja bem mais assertiva a informação, mais objetiva também. Outra que eu gosto muito também, uma outra técnica, voltando. Então, outra técnica bastante interessante é a quantidade de palavras na frase. Essa daí eu acho que é fundamental. A Eloisa Fischer, ela ensina que a frase ideal teria até 25 palavras. Só que, quando eu penso na questão da interface conversacional, num texto que vai ser lido num celular, eu já acho que 25 palavras está muita coisa. Então, aí minha opinião, 15 palavras já está ótimo. Em uma frase, você pode terminar ali a informação, começar o complemento dela em outra frase, já está muito bom. Já dá ali umas 3 linhas e a pessoa já se perdeu no meio do caminho. Então, essas são algumas técnicas para a gente escrever em linguagem simples e facilitar a leitura da pessoa e a compreensão, que é o mais importante, né? A compreensão da informação. Eu fiquei pensando aqui se tem ferramentas ou outras que auxiliam um pouco na escrita. Eu vou dizer que depois que eu comecei a usar algumas ferramentas que classificam, né, o nível de leiturabilidade do texto, eu comecei a ficar viciado nessa questão de não escrever muito, muito longo, de tentar reduzir a complexidade. E aí, esses dias eu estava trabalhando em par com uma pessoa que veio da área acadêmica, e aí, no caso, a gente estava produzindo um artefato aí em particular. E aí eu trouxe para ela essa questão, né? Disse, nossa, tipo, tem alguns parágrafos que são muito densos, não tem nada de errado, é só que eu não termino, tipo, eu começo a ler, 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 vou lendo e não chego no fim dele, assim. Morfologicamente, né, estruturalmente, não tem nada de errado com a sentença, mas, e com as palavras, né? Mas quando você para tentar assimilar essas informações, né? É muita coisa que acontece na nossa cabeça. Aí eu comecei a falar para ela, tipo, olha, você sabia que tem algumas ferramentas que te ajudam a classificar se o texto ele tá muito longo, se ele tá muito curto, qual é o nível de leitura que uma pessoa que vai ler esse texto ela poderia ter, né? Qual é a idade mais ou menos ideal para aquela pessoa? Não sei, eu tô meio que dando já dicas aqui, mas você utiliza alguma ferramenta? Você tem alguma dica sobre isso? Como eu Utilizo. falei, eu tô ficando bem viciado nisso. Eu adoro, eu utilizo e eu acho que essa é uma das diretrizes, né, da linguagem simples, que está na etapa do diagnóstico, né, para você testar se o conteúdo tá ok. E aí a análise de leiturabilidade, ela é muito importante, que é exatamente isso que você falou. É verificar o grau de complexidade de compreensão, né, daquele texto. E aí eu tenho as ferramentas, porque o que faz ficar mais difícil de a pessoa entender o texto? O tamanho do parágrafo, o tamanho da frase, a questão das palavras, se são palavras que são conhecidas pela maioria das pessoas ou não. Então, quando a gente tem parágrafos muito longos, palavras desconhecidas, né, que acaba caindo nos termos técnicos, vai exigindo maior nível de escolaridade para a pessoa ler e entender aquele texto ali. E aí essas ferramentas, que são excelentes, eu também sou viciada nelas, adoro, elas já te guiam ali, falam, olha, esse parágrafo está exigindo que a pessoa leitora, para entender esse parágrafo, tenha nível superior. Aí vale a pena pensar, seu público tem um nível superior? Se o seu público não tem um nível superior, já vale a pena você corrigir ali o que eles estão indicando para o seu texto ficar com maior facilidade de leitura, né? Com melhorar o índice de leiturabilidade. E aí eu gosto muito de uma ferramenta que chama Análise de Leiturabilidade Textual, a ALT, porque ela é gratuita
ela é regulada para o português, porque tem algumas ferramentas que são adaptadas para o português, né, e não tem as métricas do português. Então essa eu acho ótima, porque ela é, assim, indica exatamente o que você está precisando ali corrigir, as palavras, frases longas ela marca, palavras pouco frequentes ela marca, e eu gosto muito dessa. Mas existem outras, tem a Clarice.ai, é uma ferramenta também excelente, só que ela tem um limite de uso gratuito, né? Depois você pode aderir a algum plano pago dela. Tem o Hemingway, aplicativo Hemingway. E aí o Hemingway especificamente, que tem umas métricas pautadas no inglês. Eu não sei como ficou essa adaptação para o português. Mas também tem um desempenho incrível. Usar com sucesso. Então eu conheço esses 3 que são mais acessíveis. Tem um outro que eu nem lembro o nome, mas ele é super acadêmico, então vale muito a pena. Eu pensei que você ia falar, eu acho que é o mesmo, mas você falou de um jeito diferente, talvez seja a mesma coisa, que é o legibilidade. Esse, é o É ALT. esse? Eu chamo ele de ALT. ALT. Por quê? Ah, tá. Não faço ideia. Ah, Mas é o entendi. legibilidade. Pô, esse é muito bom, eu uso ele bastante. Quem quiser testar aí pra ver como é que é, o site é legibilidade.com. Tem até uma Isso. opção de você fazer download também, tô vendo aqui no site. Eu sei por que que você fala de ALT. É porque no site tem esse ALT. Que É curioso, isso. né? Porque o alt é uma tag no HTML. E geralmente essa tag é utilizada para descrever uma imagem que está sendo apresentada no browser. Enfim. Ai, eu não sabia Ele é dessa muito bom para também. acessibilidade, por exemplo. Quando você coloca uma imagem no site, aí você pode colocar o que é esse conteúdo do site descreve, o que é essa imagem, né? Aí geralmente quando você coloca isso, ele fica nesse atributo alt. Aí vai Doideira. além do texto, ó, já é. Por que as pessoas Já tem aí fazem isso? Na verdade, é isso mesmo, um atributo, uma alternativa de informação para a imagem, caso por algum motivo a imagem não seja apresentada. Eu acho que se casa bem, é um nome bem criativo o nome, parando para pensar agora. Sim. A gente refletindo aqui. Eu vejo assim, nunca tinha pensado nisso. Pô, gente, mas é bem legal, assim. E aí, quando você. É porque eu lembro muito de uma fala do Bruno Rodrigues, num outro podcast que eu tenho, que é o Há 18 Meses. Ele falando muito sobre. O Bruno Rodrigues, ele é um autor, né? Ele foi uma das primeiras pessoas que escreveu sobre web writing há 20, 30 anos atrás. E hoje ele é uma das pessoas que fala muito sobre UX writing, né? Que é a experiência do conteúdo, a experiência da pessoa usuária através do conteúdo. E aí ele falando que no início da carreira dele acadêmica, ele queria muito te trazer estrutura, métodos, abordagens que pudessem influenciar e escalar, né, a produção de conteúdos. Porque às vezes a gente vê muita ideia como é que ele fala? Que ele fala, não, né? Eu estou meio que parafraseando aqui, montando um discurso na minha cabeça, mas a gente tem essa impressão de que uma pessoa escritora, né? Geralmente ela vai escrever, ela é uma pessoa criativa, ela inventa as coisas assim, mas muitas das vezes tem métodos e estrutura para esse tipo de abordagem. Uma pessoa que é escritora, provavelmente ela deve ter técnicas que ajudem ela a escrever mais e melhor. Aí nesse caso aqui é uma ferramenta pautada em dados que consegue trazer uma amostragem e sugerir para a gente ideias, né, do que é que pode ser mudado e adaptado no texto. Exatamente, porque não é só a criatividade, não. Essa ferramenta mostra que a técnica é importante na hora de a gente escrever. E na linguagem simples é isso, a linguagem simples é uma técnica. Já puxando para a linguagem simples de novo. Ela é técnica, exatamente, e técnica para fazer o texto ser mais acessível para as pessoas que vão ler. E esse nome linguagem simples, às vezes pode parecer que vai simplificar e esvaziar conteúdo, mas não. É simplificar e tornar acessível a informação. Boa. Para quem quiser aprender mais sobre, tem alguma dica, sugestão? Você já falou de um nome aí, Heloísa Fischer. Eu vou dizer outro nome para vocês seguirem, Priscila Mota. Tem até 2 apresentações dela no YouTube muito boas. Se você botar linguagem simples, Priscila Mota, você também vai chegar nela. Que dicas você daria para as pessoas aprenderem mais sobre linguagem simples? Eu faço mas eu puxo a linguagem simples para o lado do design conversacional. Isso realmente. Gabriel Simões?
Exatamente. Então, tem o Gabriel Simões, que tem produzido conteúdo muito bom em relação à linguagem simples. Ele fez artigos aplicando a linguagem simples para anúncios que são veiculados em elevador, em alguns lugares. Mostra o quanto que esses textos são pouco acessíveis, né, para os seus leitores. E tem a própria Heloísa Fischer produzindo muito conteúdo. Ela tem cursos também da área. Então, tem um curso gratuito no site da ENAP, né, que é uma escola do governo federal que oferece cursos aí para os seus servidores e são gratuitos e acessíveis para todo mundo. Ela tem um curso muito bom nessa plataforma, então vale a pena conferir. A Rede Linguagem Simples Brasil, que tem a própria Luísa Fischer como presidente ali. Então, são as melhores fontes de pesquisa sobre esse tema. Boa. Eu confesso que eu curto muito a questão da linguagem simples e eu comecei a abrir mais a minha mente sobre isso quando eu comecei a fazer um curso sobre, ver que nada a ver, mas que tem a ver, escrita técnica, que é a escrita para produtos, né? APIs, produtos mais técnicos, mas que ele também tem alguns princípios. No caso, a linguagem simples, né? Ele vem muito ali do plain English, que é o inglês puro, né? Também digamos assim, uma linguagem simples do inglês, digamos. É, Exatamente. É a fonte, digamos assim, que ele é a inspiração, digamos. é a base. E aí, nesse curso que eu fiz, eles falavam bastante sobre isso, e aí eu comecei a abrir mais a minha mente, e, enfim, é bem massa. A gente tá chegando aqui na reta final do nosso episódio, a gente já conversou aí quase 1 hora já. O tempo voou. E nessa temporada a gente tá falando muito sobre IA generativa também. Esse é um tema que tá muito quente. E eu tô muito curioso para ver o que é que as pessoas, né, estão achando, como é que tá sendo a percepção. E para todo mundo que tá passando aqui, a gente tá passando um período de transição, né? E eu queria ver o que é que todo mundo tá achando, se tem alguma dica, algum pensamento, algum insight, que seria legal o pessoal ir conhecendo também. Então, considerando que nós, né, trabalhamos com design conversional, como é que você vê que a IA generativa pode atuar ou impactar na nossa área, né? Será que vai mudar um pouco a forma como a gente cria os fluxos, né, ou estrutura as conversas? Olha, eu acho que vai mudar é, bastante. Eu acho que vai mudar muito. Mas, assim, a gente tem que pensar como que essa IA generativa vai ser trabalhada. Então, se eu pensar numa perspectiva de que eu vou ter um chatbot, que ele é um chatbot de fluxo, né, de regras, não tem inteligência artificial, a IA generativa pode vir para te ajudar a construir os seus textos. Então, você pode usar a IA generativa como um recurso na produção de textos. E aí você pode fazer um pedido, inclusive, reescreva esse texto usando linguagem simples. E aí a IA generativa pode te ajudar como mais uma ferramenta para ajudar a vida da pessoa que está criando conteúdo. Agora, se você pensar na IA generativa como motor cognitivo para um chatbot, substituindo o NLU, que a gente tem hoje bastante consolidado aí no mercado de bots, aí a gente vai ter uma mudança um pouco mais robusta, no meu ponto de vista, na forma da gente trabalhar. Porque a gente não vai ter mais que criar conteúdos, não vai ter mais que criar conversas, a gente vai passar a criar os prompts, né? Que é criar o comando de como aquela informação vai ser produzida pela inteligência artificial. E aí também tem um outro viés. A gente vai ter que analisar aqueles conteúdos produzidos pela inteligência artificial para ver se ele não está tendo nenhuma informação em verdade, não está tendo nenhuma informação falsa, né? Nenhuma alucinação em relação à sua marca. E aí a gente pode fazer curadoria. Aí vamos lembrar, puxar assunto agora para curadoria. E aí a gente vai ter uma curadoria para as conversas produzidas pelo chat GPT, pela IA generativa,
E também a curadoria da própria interação, né? Para entender ali como é que a conversa se desenrolou. E aí, nesse ponto, eu vejo que o impacto pode ser maior. E aí vai do que a empresa está querendo investir, né? Se ela vai entrar nessa de IA generativa como motor cognitivo ou não. Eu fiquei pensando aqui, na semana passada eu tava conversando com um colega, ele contando, nossa, tipo, tudo que a gente faz agora a gente não vai precisar fazer mais. A IA generativa responde tudo. Aí eu olhei assim, e disse, não, cara, a IA generativa é muito boa, mas é aquela parada, garbage in, garbage out. Se eu não crio estratégias de prompts ou encadeamentos, né, que ampliem ou melhorem o desempenho da IA generativa, talvez não faça muita diferença, assim, ou possa ser pior, né? Ela pode alucinar e falar coisas erradas. E aí eu expliquei pra ele que eu acredito que a IA generativa ela pode ampliar os nossos artefatos, né? Eles podem ir além. Por exemplo, isso inclusive eu já falei aqui em um dos episódios, uma das grandes mudanças de mentalidade que a gente tem ao adotar a IA generativa, seja na relação direta com o cliente ou na parte de produção das conversas, né, de pensar em fluxos, etc., a gente está pensando, a gente está saindo de uma mentalidade de fluxos lineares, onde para, a pessoa pergunta X, eu respondo Y. Para um cenário circular, né? A pessoa pode perguntar qualquer coisa e ter qualquer resposta. Sim. Mas ainda assim, os artefatos de produção de fluxos, clusterização, análise de possíveis caminhos ou fluxos e erros, né? Tudo isso são inteligências que eu posso colocar no meu prompt ou, ou montar estratégias, né, que vão auxiliar tanto uma conversa usando ali o modelo tradicional, digamos assim, de NLU ou NLP, mas também para ampliar, né, o impacto positivo do uso da IA generativa. Então, assim, eu acho que tudo pode ser insumos, né, para melhorar e ampliar o uso da IA generativa. Eu acho bem legal. Eu também acho. Eu acho assim, impactar vai. A gente Sim, não. Tecnologia nova, com alto potencial, e então não tem como, vai impactar. Agora, como vai impactar, que é o ponto, né? Porque tem tudo isso, tem é, artefatos que a gente pode tirar dali. Pode significar sim um novo jeito de trabalhar do designer conversacional? Pode. Mas também pode ser que é, alguém implemente isso, né, essa tecnologia, e perceba que ela sendo motora de GNLU não é o melhor caminho, e aí, enfim, vai impactar, mas não tanto. Então depende muito, a IA generativa, ela pode sim causar um grande impacto, mas depende da forma como a empresa que você trabalha vai resolver fazer o uso dela, né? Então, não necessariamente vai extinguir postos de trabalho, pode ser que até faça gerar novos postos de trabalho a partir do momento que precise de mais pessoas profissionais ali para poder trabalhar o prompt, entender como é que a IA está construindo essa informação. Então tem muita coisa por vir ainda que a gente vai ter que se adaptar. sim. Eu falei, agora eu não sei se foi nesse podcast ou em outro podcast, que parece até aquele meme, mas eu vejo que é um pouco verdade, assim. Não é bem a IA que vai tirar o emprego de uma pessoa, é mais uma outra pessoa que está usando a IA, né, para auxiliar no Sim, trabalho dela. E aí também entra nas estratégias e nas abordagens das empresas, né? Uma estratégia que está ficando muito comum é justamente a questão do copiloto, né? Isso é um conceito que está sendo amplamente utilizado pela indústria. Uma das empresas que estão abraçando e levantando essa bandeira é a própria Microsoft, que está lançando um produto inteiro chamado Copilot Studio. E a ideia não é, tipo, usar a IA apenas para substituir, né? Na verdade, é usar a IA como um copiloto, assim, para ajudar a gente nas tarefas. E aí tem para tudo. Na apresentação lá do Keynote que teve na semana passada, na semana retrasada, teve vários né? Co-criação, co-análise, co-PowerPoint, tem vários copilotos. Você consegue ver o uso do ChatGPT ou de LLMs para ajudar nessa parte de produção de conteúdo
ou adoção, né, de técnicas da linguagem simples. Você comentou, mas será que a gente poderia explorar um pouquinho mais sobre isso? Então, eu acredito que os modelos de LLM, né, como o ChatGPT, eles podem ser um auxílio na produção de conteúdo. E aí, não substituir ferramentas como análise de leiturabilidade, não. Acredito que elas têm um grande valor ali para a gente entender como é que a outra pessoa está recebendo o seu texto, né? Ela vai receber o seu texto. Mas acredito que o ChatGPT ele pode te ajudar em momentos que você está tendo ali uma dificuldade de criação do conteúdo, não está encontrando um sinônimo, não consegue reduzir uma frase que a própria ferramenta de leiturabilidade te indicou que ela está grande, com termos difíceis. Você pode ali pedir para o ChatGPT dar um comando, simplifica, usa um vocabulário mais acessível, e aí eu acredito que vai ajudar muito na produção de conteúdo com linguagem simples, porque quando você escreve mesmo, escreva o texto em linguagem simples, ele já te dá um texto mais assertivo, menos complexo, dentro das diretrizes da linguagem simples mesmo. Então, acredito que ele, para a produção de conteúdo, o ChatGPT tem a somar aí para as nossas tarefas como produtores de conteúdo para interfaces conversacionais. Perfeito. É isso, acho que é isso. A gente falou muita coisa. Eu gostei demais. Muito obrigado, Priscila. Eu gostei muito da nossa conversa, da parceria da gente longa data, que nem eu iniciei hoje o episódio. A gente começou aí trocando ideias numa conversa numa sala. Nem sei qual foi a sala. Foi uma sala aleatória Também do Clubhouse. não. Sim, aí a gente. Também vamos explicar, né? Porque eu faço parte do time do Caio na Bots Brasil, trabalho com a pesquisa, Panorama, e a gente vem aí desde 2022 Dois. trabalhando juntos aí nesse universo Desde conversacional. 2020, né? Você já não lembro, 2020. mas 21. Faz Foi tanto tempo já. 2021. 2021. Porque teve as confs aí, trabalhando para as confs. É, Já fez muita coisa. sim. É isso. Então, foi muito bom o episódio. Eu espero que esse conteúdo, esses insights, né, possa servir de inspiração e possa ajudar quem está escutando a gente. Eu reforço aqui o convite para você seguir a Priscila, mandar uma mensagem para ela, dizer que conheceu mais aqui através do nosso episódio. E eu queria saber, Pri, se você pudesse resumir, né, o nosso episódio, deixar uma mensagem final, né, para quem está ouvindo a gente, sobre o que é que a gente conversou aqui. Qual seria essa mensagem? De linguagem simples, design conversacional, trabalhando sempre para a pessoa usuária entender as informações da melhor forma possível e poder aí agir no mundo com mais sabedoria, com mais propriedade, mais certeza das ações que elas vão tomar a partir da informação. E é muito bom pensar nessa perspectiva, porque realmente é um conteúdo que dá acesso, né, a essa informação e também auxilia, dá suporte, né, à decisão. Se alguém quiser te encontrar, te mandar uma mensagem, não sei se você prefere indicar o LinkedIn, Medium, algum outro local. Qual seria o melhor local para te procurar? Pode ser no LinkedIn. LinkedIn, estou lá tentando ser um pouco mais assídua no LinkedIn, mas estou sempre por lá, pode mandar mensagem que eu respondo. O Medium tá um pouco parado, porque eu gosto mais de trabalhar para o Medium da Bots Brasil. Então, no, no LinkedIn é o melhor lugar para me contactar. Fechado. Então é isso, gente. Então, para quem está ouvindo a gente aqui, eu gostaria de reforçar de novo, né, essa questão do convite, de seguir a Pri, também de conhecer os outros episódios que a gente teve ao longo dessa temporada. A gente está chegando ao fim dessa temporada, inclusive, tem mais um ou dois episódios que vão pro ar em breve. E eu gostei bastante, assim, de ter a oportunidade de aprender mais com todo mundo que veio aqui. Tem vários outros assuntos que eu acho que, se você chegou até aqui, você com certeza vai se interessar. Pri, eu gostaria de agradecer muito pelo espaço, pela disponibilidade mais uma vez, né, por trocar experiência aí também com a gente. E é isso, galera. Então, eu espero que vocês continuem aprendendo mais, explorando, aplicando, né, técnicas de design.
e que vocês também possam atuar, né, nesse futuro conversacional que eu acho que é não somente mais conversacional, mas também invisível. As coisas vão ficando mais invisíveis aqui pra gente. Eu acho que vai ser bem bacana. Ai, E muito é isso. obrigada pela oportunidade. Gosto muito de ter esses papos e ultimamente não tenho tido muitas oportunidades para ter essa conversa sobre esses assuntos tão empolgantes e tão importantes na nossa área conversacional. Então, muito obrigada. O seu projeto está top. E é isso. Obrigada. Valeu, gente. Brigadão, Pri. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.